Olá, futuros enfermeiros e enfermeiras e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila e hoje eu vim conversar com vocês sobre a anotação de enfermagem, gente. Pois é, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu vi que muitas pessoas ainda continuam com dúvida. Então eu vou dar para vocês 18 dicas para uma anotação de enfermagem perfeita. Primeiramente, a gente vai conversar, antes que eu comece a falar para vocês das minhas dicas, sobre o que é uma anotação de enfermagem. Então, um conceito de anotação de enfermagem é o registro, então, de informações relativas ao paciente. A gente vai organizar de forma cronológica, tá? De modo que a gente consiga produzir, ou no caso, reproduzir a ordem dos acontecimentos do paciente desde o dia que ele internou aqui e dos fatos também. Ela permite também que a gente identifique a evolução do paciente desde o dia que ele chegou até o dia que ele teve alta, tá? A gente pode detectar através da anotação de enfermagem alterações, acompanhar a assistência prestada pelo paciente, pro paciente e avaliar os cuidados prescritos também pela enfermagem. A gente também pode comparar as respostas do paciente ao cuidado prestado, ou seja, a gente vai ver, por exemplo, se a gente está tratando uma lesão por pressão, a gente consegue, através da anotação de enfermagem, evoluir, ver a evolução do paciente, se ele está melhorando, se ele está piorando com o nosso cuidado, e a gente pode modificar a forma com que a gente realiza o cuidado com o paciente. Também a gente pode sempre avaliar o desenvolvimento da assistência de enfermagem, que é o SAI, sistematização da assistência de enfermagem, né? E a gente vai dar, então, uma continuidade segura, né, nessa assistência para esse paciente. Então, isso basicamente é a anotação de enfermagem. Agora eu vou dar para vocês, então, as 18 dicas que eu anotei aqui, que eu acho bem importante. Espero que ajude vocês, tá, gente? Porque foi feito com carinho. Então, vamos lá. Deve ter, então, na anotação de enfermagem, a data, a hora, a assinatura, a identificação do profissional com o número do Corém, conforme consta nas resoluções, então, do COFEM, esse é o número das resoluções, tá? 191/2009 e 448/2003. É um artigo, o nome do número do artigo é artigo 6, tá? Que tem no final de cada registro. Então, se vocês forem na resolução do Corém, 191/2009 e 448/2013, artigo 6 do COFEM, vocês vão conseguir ver essas resoluções que diz o que deve conter na anotação de enfermagem. O uso do carimbo pelos profissionais e da enfermagem é facultativo, tá, gente? Não é obrigatório. Mas a gente sempre tem que assinar, tá? Se você não tem carimbo, tudo bem, mas você tem que assinar, tá? Seria legal que vocês conseguissem o carimbo, mas é facultativo, não é obrigatório, tá? Para estudantes de enfermagem, né, que vão realizar essas anotações de enfermagem, aí quem assina e carimba é o professor, tá? A gente assina como acadêmico ou como estudante de técnico de enfermagem, mas quem carimba e assina com validade, né, do Corém é o seu professor, tá, gente? Segunda dica, então, observar e anotar como o paciente chegou. Então, a gente vai, a procedência do paciente, de onde ele veio? Ele veio de casa, ele veio transferido de outro hospital, ele veio de uma UPA, de uma PA, né, que é o pronto atendimento, de onde esse paciente veio, né? A gente tem que colocar a residência, se é do pronto-socorro, se é transferido, se é de instituição para instituição, ou se o paciente veio do próprio hospital e foi transferido para a nossa unidade, tá? Intrasetor, que a gente chama, né? Intra-hospitalar. Acompanhante, ele tem familiar, vizinho, amigo, profissional de saúde, quem é? Porque pode ser um cuidador também, tá, gente? Então, ele é um profissional da saúde. Então, a gente tem que identificar se esse paciente está acompanhado ou não. E quem é o acompanhante? Se é um vizinho, se é um amigo, né?
Condições de locomoção. Ele tá deambulando com auxílio, sem auxílio, cadeira de rodas, maca, etc, né? A gente tem que dizer se o paciente deambula ou não, se é com auxílio ou não, tá? Terceira dica, observar e anotar as condições gerais do paciente, nível de consciência, humor e atitude, higiene pessoal, estado nutricional, coloração da pele, dispositivos em uso, né? Se ele tem um gelco, se ele tem sonda. Gelco é a mesma coisa que a bocate, tá, gente? Catéter de inserção periférica, tá? Que a gente utiliza para fazer as punções, tá? Sondas, curativos. Outra, queixa do paciente. Tudo que ele te refere, dados informados pela família e responsáveis. Então, a gente vai usar isso no subjetivo, tá? Anotar, então, quarta dica. Anotar as orientações efetuadas ao paciente e familiares, tá? A gente, por exemplo, se o paciente tem jejum para exame, a gente vai dizer jejum, coleta de exames, inserção venosa, a gente deve explicar tudo para o paciente, vai botar que a gente passou as orientações e sobre o que a gente passou as orientações para os familiares, tá? Quinta dica, dados de exame físico, né? A gente vai fazer o exame físico, né? Sempre, e a gente vai anotar os dados desse exame físico, tudo que a gente achou no exame físico. Céfalo podálico, né, gente? Sexta dica, cuidados realizados com esse paciente. Foi banho de leito, teve troca de fraldas, troca de curativos, troca de acesso, tudo isso a gente vai colocar na nossa anotação de enfermagem. Intercorrências. Estava passando, por exemplo, o paciente estava lá internado e o paciente teve uma PCR, ou o paciente precisa ser entubado, ou o paciente teve alergia a alguma medicação. Então, isso são intercorrências que ocorreram no teu turno que tu deve anotar, sempre. Efetuar as anotações imediatamente após a prestação do cuidado, gente. Por quê? Porque a gente esquece. Então, a gente tem que... O ideal é fazer beira-leito, né, gente? Sempre que a gente estiver com o paciente ali, a gente realizar, então, já a nossa anotação de enfermagem, para que a gente não esqueça nenhum detalhe que seja crucial, tá? Outra dica, oitava dica, nona dica, desculpe. Não devem conter rasuras, entrelinhas, linhas em brancos ou espaço. Vou explicar por quê. Gente, a gente sempre, quando vai fazer uma anotação de enfermagem, uma evolução de enfermagem, a gente não deve deixar linha em branco, porque dá margem para outra pessoa de má fé vir e fazer uma anotação na sua anotação, né? Algo que ela tenha realizado ou não tenha realizado, isso pode prejudicar você de uma maneira bem séria. Então, a gente nunca deve deixar linhas em branco, a gente tem que preencher todas as linhas, certo? Dica, então, número 10, não deve permitir escrever com lápis ou utilizar corretivos, tá, gente? Então, a gente não deve rasurar a nossa anotação de enfermagem. Então, a gente faz, de repente, no papel, depois passa limpo, mas não pode rasurar, tá, gente? É um documento. Anotação de enfermagem é um documento, até porque os familiares podem vir a pedir esse prontuário do paciente. Então, não pode ter rasuras, não pode ter... porque aí vão achar que a gente pode ter alterado esse prontuário, tá? Então, é respaldo para nós, tá? Dica número 12. Sempre observar, tá? As observações efetuadas, tudo que a gente observar no paciente, a gente vai anotar. Cuidados prestados, sejam eles já padronizados, ou de rotinas, ou específicos daquele paciente, a gente vai anotar. Dica número 13. Constar as respostas do paciente diante aos cuidados prescritos pelo enfermeiro. Intercorrências, sinais e sintomas observados. Então, o enfermeiro ele vai prescrever para o paciente, a gente vai analisar como é que está sendo a evolução do paciente nesse cuidado, tá, gente? Dica número 14.
devem ser registrados após o cuidado prestado, orientações fornecidas ou informações obtidas pelo paciente. Então, a gente vai botar o que a gente orientou e a gente vai colocar o que a gente ouviu do paciente também. Dica 16, não conter... dica número 15, devem priorizar a descrição das características como tamanho mensurado em centímetros, milímetros, etc. Quantidade em ml ou litro e etc. Coloração e forma. A gente está falando isso dos drenos, das sondas, tá, gente? A gente sempre tem que colocar o aspecto, quanto que foi drenado, ou quanto que o paciente urinou, quanto que o paciente... A gente sempre tem que colocar e sempre em formas de tamanho, que é centímetros, milímetros, né? Ou quantidade, ml, litros e etc. E a coloração e a forma, tá, gente? Das fezes, da urina, tá? Até da sonda, se for sonda nasogástrica, tiver aberta em frasco ali, a gente tem que colocar quantidade que foi drenada, a forma que foi, qual é a forma, né? Se tá drenando líquido esverdeado, se é um líquido mais branquinho, a gente vai avaliar de acordo com as escalas ali, tá, gente? Dica número 16, tá? Não conter termos que deem conotação de valor, bem, mal, muito, pouco, etc, tá, gente? Então, a gente sempre tem que fazer a nossa anotação de forma profissional, com termos técnicos, porque é só a equipe técnica que vai fazer a leitura, tá? Dica número 17, conter apenas abreviaturas previstas em literatura, gente. Nunca inventem abreviaturas. Sempre o que está prescrito, o que está escrito, no caso, em literatura, que pode ser abreviado, que todos os profissionais entendam, né? Então, tem que ser uma linguagem de todos vocês, não pode ser inventado da nossa cabeça, tá, gente? Tem que ter muito cuidado com isso. Como eu falei, o prontuário do paciente é um documento, então precisa ser entendido de forma que toda a equipe entenda, desde o médico até o enfermeiro, até o técnico de enfermagem, até o fisioterapeuta, tá? Até o psicólogo, que ele entenda quando ele lê o prontuário, que seja universal essa linguagem, essas abreviaturas que a gente utilizar, tá? Dica número 18 e última dica para vocês, deve ser sempre referente aos dados simples, tá? Devem ser sempre referentes aos dados simples, que não requeiram maior aprofundamento científico, tá, gente? A gente não tá fazendo uma evolução de enfermagem, a gente tá fazendo uma anotação de enfermagem. Então, quanto mais simples, clara que ela seja, melhor, tá? A gente não deve inventar nada, a gente não deve criar nada. A gente vai colocar de forma clara, sucinta e objetiva o que a gente quer dizer sobre o nosso paciente. Certo, gente? Então, essas foram as minhas dicas de uma anotação de enfermagem perfeita. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu no canal, então se inscreva, ative os sininhos, compartilhe, tá, gente? Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Divulguem o canal, porque eu quero estar ajudando vocês. Eu vou trazer muito conteúdo bacana para vocês, que vai ajudar vocês de formas maravilhosas, tá, gente? Agradeço mais uma vez a companhia de vocês aqui comigo, certo? Tô muito agradecida pelo crescimento do canal. E por hoje é isso. Até a próxima.